Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Prof. Gi, podgi.oficial. Inclusive, inscreva-se no canal do YouTube podgi.oficial, acione o sininho e olha, dê muitos e muitos likes. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, mas antes disso eu quero agradecer os meus patrocinadores. Vamos a eles! Claro Materiais Elétricos, Hidráulicos e Decor, Nivea Home, Empório das Bebidas de Jacarezinho, Esquinão Restaurante e Grill, Doutora Rosana Rebelato, Integral Odonto e Saúde, ProElite Centro de Treinamento, Sabor de Festa e Café, Inovence Laboratórios e Cosméticos, La Maison, a Agência K Marketing, Estúdio MV, Tesouro, Mercado Molines e Colab Digital. Gente, estamos na época aí de eleição e conforme nós já havíamos falado, hoje nós estaremos entrevistando mais um dos candidatos à Prefeitura de Santo Antônio da Platina. E hoje estaremos aqui com o meu convidado, Alexandre Levati. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Gi. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar conversando um pouquinho, né? E a gente está aí à disposição para estar batendo um papo aí bacana aí sobre os projetos para Santo Antônio da Platina. Isso mesmo. Alexandre, prazer é meu receber aqui no estúdio, recebê-lo no meu estúdio. E eu gostaria que você é o senhor? Qual que é o melhor? Senhor? Não, você. Você? Claro. Então tá bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida. Nasceu em Santo Antônio, a sua família, como que é aí a família do Alexandre Levati? A nossa história é bastante longa, né? Uma família pioneira de Santo Antônio da Platina. Tudo começou aí mais ou menos em 1890, quando o bisavô, né, imigrante italiano, ainda jovem, chegou no Porto de Santos, vindo da Itália, né? E com os pais, desembarcou em Santos. A partir disso ele foi para as fazendas, né, de café, porque a imigração italiana antigamente era, como tinha acabado a escravidão, o pessoal e os grandes fazendeiros acabavam trazendo os imigrantes para trabalhar nas fazendas de café, né? Essa é a história. E ele começou na região de São Carlos, São Paulo, trabalhando com os pais no café. E ele acabou crescendo naquela região e depois ele veio a convite do então Major Infante Vieira, que era um fazendeiro de café aqui próximo à antiga da Misa, né? E próximo da Platina, e se estabeleceu ali. Ali ele teve os filhos dele, um deles era o Alexandre Levati, né, que era meu avô. Nasceu então tem o mesmo nome. Mesmo nome. O meu, na verdade, o meu é Alexandre Jesus Levati. Né? Meu avô era Alexandre Levati. Entendi. E daí ele se estabeleceu ali, nasceu o meu avô Alexandre Levati em 1917, ali aos arredores da Platina. E em 1938, o meu avô Alexandre Levati se casou com Laura Pereira, também família portuguesa, veio de Portugal, imigrante também portuguesa. E ali eles começaram seu primeiro negócio no comércio, primeiro o armazém de secos e molhados da Platina. Legal! Né, na década de 40. E meu pai nasceu em 39, então já fruto do casamento. Meu pai era o mais velho, Ayrton Levati. E continuou esse legado. Meu avô daí comprou algumas propriedades rurais na época. Ali ainda era a época no início da estrada de ferro, né, no início da estação da Platina. Então tinha muito mão de obra, muito corte de madeira, dormento para se fazer a linha férrea, né? E era uma linha importante porque fazia o sentido São Paulo-Curitiba, né? E era uma das paradas, era a estação da Platina. E ali teve seu primeiro armazém de secos molhados. Em mais ou menos 1960, o meu pai se casou com a minha mãe, que era a Valquíria, e começou a tocar esse comércio do meu avô. E o meu avô Alexandre daí veio para a cidade, né, já tinha alguns imóveis rurais, tinha os imóveis urbanos dele,
e ele passou a morar na cidade. E de 60 até 71, o meu pai teve mais 3 filhos antes de mim, eu sou o caçula. E esses 3 irmãos, eles passaram a infância na Platina, estudaram, né, o ensino fundamental na Platina. E em 73, quando meu pai se mudou, também comprou as propriedades dele, também manteve o negócio dos secos e molhados. Atendia muita zona rural, muita pessoal, os colonos, né, que moravam nas fazendas, né, então tinha ele seguiu a mesma ideia do avô. Seguiu o mesmo ramo, a mesma ideia. E daí em 73 ele comprou a propriedade urbana, que também tinha um armazém, né, ali ao lado do hospital, Nossa Senhora da Saúde, na Rua Barbosa. E ali ele se estabeleceu e já abriu o comércio ali também. Aí foi quando eu nasci, né, eu já nasci na cidade de Santo Antônio. Já estava então em Santo Antônio. 73. É o caçula então? Caçula. Que legal. Quais são os seus irmãos? Irmãos, a mais velha, Arlete. Arlete. Psicóloga, né? O Ailson, que é o advogado. O Arley, que é o que estava ainda tocando o armazém, né? Até o final. E eu seria o caçula. Então são 4. 4 irmãos. 3 irmãos. E uma irmã e mais 3 irmãos. Que bacana. E aí todo mundo seguiu esse mesmo ramo e depois, como é que foi? Então, daí, até os 10 anos de idade, fui criado ali, né, atrás do balcão, vamos dizer assim, né. Então, eu sei o que é isso, porque eu também trabalhei com meu pai. Então, aí o comércio tá na veia mesmo. Então, a gente trabalhava muito ali, atendia muito também, ainda tinha bastante morador da zona rural, né, Água Branca, São Joaquim, Barra Mansa, aquele pessoal tudo ainda, pessoal muito humilde, muito simples, trabalhador, o pessoal gostava. Era uma época, eu me lembro muito bem, assim, que o pessoal se assustava com o supermercado. Eu lembro muito bem que a minha mãe, ela que tomava mais conta do balcão, meu pai ficava mais na propriedade rural, a minha mãe falava muito isso, ela falava, o morador da zona rural, ele não gosta, naquela época, né, hoje está tudo mudado, não gosta de entrar no supermercado e pegar ele a mercadoria. Ele sente assim que ele está afrontando, que ele dá a impressão que ele está invadindo alguma coisa. Então por isso que tinha aqueles balcões na frente. Aí ele pedia a mercadoria e o dono do estabelecimento colocava em cima do balcão para ele. Exatamente. E ele levava depois que ele pagava. Então existia um fator psicológico muito grande. Que legal! Eu me lembro que meu pai, quando tinha um bar, meu pai também teve essa época, né, do bar. E aí aquele balcão grande que separava, né, o cliente do vendedor. Ele que pegava também, então tem essa ideia. Tem esse fator psicológico aí. Meu avô contava que aquele tempo era foice, né? O pessoal roçava pasto tudo no braço, né? Então vinha de Curitiba, o pessoal, ele falava que tinha um patrício dele lá em Ponta Grossa, que mandava pelo trem. Então era um negócio bem, era um contato bem... Imagina a comunicação era difícil, né? Era bem telefone próximo. Nem pensar, não tinha, né, nada disso. Nem energia, nada. Não tinha nada. Era tudo lamparina ainda. Meu Deus do céu. Então, Alexandre, aí o que aconteceu? Vocês ficaram na cidade por um tempo e continuaram na cidade, mas com as propriedades rurais. Isso. Porque daí, como seu avô tinha adquirido, seu pai continuou, e aí os filhos também. Isso. Continuaram com as fazendas, zona rural. Isso. Mas não só com a fazenda, mas também com a profissão. Cada um foi estudar. Isso. Daí foi um filho estudar em São Carlos, que é o caso do meu irmão que fez o direito, a partir dos 17 anos. A minha irmã, a partir dos 17, também foi para Londrina fazer psicologia, né, que era psicóloga. E o que não quis estudar foi o Arley, que daí ficou mantendo o balcão no comércio. Entendi. E eu daí em 91 passei no vestibular em Marília para medicina veterinária, né? Aí em 91, com 18 anos, eu cuidava das propriedades rurais junto com meu pai e cuidava do comércio ao mesmo tempo, né? Entendi. Aí eu fui para Marília fazer veterinária. E me formei em 96 como médico veterinário, me casei aí com a Luciana, que é a pedagoga, a vice-diretora da Escola Estadual Edith. Sim, continua, né? Continua, entrou acho que em 2005 no concurso. E daí a partir disso, a partir que eu me casei,
Eu fiz uma pós-graduação na área de medicina veterinária, de produção de bovinos, de reprodução. Aí eu fiz o meu primeiro concurso em 2002, na Prefeitura de Santo Antônio. Que legal, em 2002? 2002. Uhum. Aí em 2002 eu passei no concurso como médico veterinário e fui lotado daí na Vigilância Sanitária na Secretaria de Saúde. Aí em 2004, 2005, eu fui chamado para ser diretor do Departamento de Saúde. Fui antes diretor do Departamento de Vigilância, depois fui diretor do Departamento de Saúde. Nesse meio termo também passei num concurso Prefeitura de Jacarezinho para fazer inspeção de abate de bovinos. Ah, que legal. Aí passei num concurso da Secretaria de Estado da Educação para professor da área técnica. Sério? Foi dar aula? Aí fui dar aula. É mesmo? Que legal. Aí comecei em 2005, técnico em agropecuária, dar aula. E nesses intervalos, o que acontecia? Às vezes eu era chamado, né, para a gestão do município. Que, aí se não me engano, foi na gestão Mariana, 2009, eu fui chamado para a Regional de Saúde, para assumir uma chefia de seção. Que legal. Que era a seção de Vigilância e Saúde na época, 2009. A seção de Vigilância e Saúde coordena as ações de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica daí dos 22 municípios. Puxa vida, então Era bem responsabilidade. Que é regional, né? Regional. Nossa, mãe. Aí fiquei um ano, 2009 a 2010, nesse período eu pedi a exoneração do concurso de Santo Antônio, da Platina. E fui para a regional para ficar um ano. Aí fiquei cedido, né, o estado cede daí para outra secretaria. E terminei em 2010. Antes, em 2008, fui secretário de saúde. Em 2010, terminei daí essa questão da direção de seção de vigilância e saúde na Regional de Saúde. E em 2013, fui de novo chamado para secretário. Daí, entre 2010 e 2013, fiquei dando aula, né? No concurso do Estado. Já tinha pedido exoneração da Prefeitura de Jacarezinho também, e tudo, né? Para não dar para conciliar. E daí, em 2013, fui chamado para ser secretário de saúde. Não cheguei a concluir o primeiro ano e voltei a dar aula, 2013. Aí, 2019... Aí o Zezão já estava no primeiro mandato, né, da prefeitura, e me chamou também para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, que daí coordena as ações dos comércio, turismo, ensino profissionalizante, né? E aí aceitou. Isso, daí fui de novo cedido pelo Estado, né, para a Prefeitura de Santo Antônio, e assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí que a gente criou o CDTI, que foi o primeiro Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, né, que é o antiga Guarda Mirim lá, e a gente criou, a gente reformou tudo aquilo com recursos estaduais, né, colocamos aí várias oficinas profissionalizantes e tudo mais, e em 2020, 20 ou 21, acho que foi 20, ainda dentro já do segundo mandato do Zezão. Tava na pandemia, eu acho, não tava? Isso, terminando a pandemia, 2021, isso mesmo, passando aquela fase difícil. Inclusive eu estava coordenando as ações até de fiscalização da pandemia. Nessa parte estava difícil, né? Porque daí aqueles horários, você tinha que falar para as pessoas que não podia, né? Se juntar, comércio tinha horário, o Estado definia os horários, a gente tinha que seguir, né? Ministério Público também, aquela questão toda de saúde pública, ninguém sabia direito com o que estava lidando, foi né? difícil, hein? Foi muito difícil. E nisso daí, segundo mandato do Zezão, me chamou para o planejamento. E aí realmente foi, eu acredito, que o maior desafio que a gente enfrentou, né? Foi foi complexo bastante mesmo. complexo. Porque o planejamento ele é muito forte dentro do município, dentro da prefeitura, do tamanho de Santo Antônio, porque ele envolve tudo, né? Ele envolve a coordenação dos engenheiros, ele envolve a coordenação dos arquitetos, ele envolve a coordenação dos desenhistas, ele envolve a coordenação de fiscalização de obras, ele envolve a coordenação de liberação, análises técnicas dos alvarás de construção, dos alvarás de regularização de construções, tanto a nível particular quanto a nível público, né? E
correr atrás dos orçamentos, para daí esses projetos das obras públicas a gente conseguir recursos para fazer. Puxa vida, então foi bem... Ele é muito desafiador. Desafiador, né? Muito. Foi desafiador. E como que surgiu a ideia de sair aí a candidato? Como que veio essa... É um convite? Porque assim, eu percebi que Alexandre Levati, ele está nesse meio do governo aí já faz algum tempo, né, em virtude de alguns chamados, né, da prefeitura, até mesmo concurso público, bacana, já ter trabalhado, já tem uma experiência dentro de uma prefeitura. E assim, vereador nunca saiu para vereador. Já foi assim... Nunca fui candidato a nada. Nada. Foi a primeira vez. Primeira vez. Candidato a cargo eletivo, primeira vez. Primeira vez. E aí surgiu por conta de estar nesse meio, alguém te chamou, um partido, como é que foi? Conta pra gente aí, como é que foi essa reviravolta? Então, Gi, a gente não imaginava ser candidato, né? A candidatura nossa tem 6 meses. Isso, né? Pouquíssimo tempo. Então, assim, como é que foi? A gente sempre trabalhou muito, a gente sempre trabalhou dentro dessa questão da gestão pública, principalmente no planejamento, a gente sempre esteve do lado do prefeito Zezão, né? A gente fala, é uma sala entre a minha e dele com uma porta no meio. Então, é junto ali, tá? É junto. Então, a pressão externa, no sentido de loteamentos, nesse sentido todo de regularização de obras, no sentido de se fazer as coisas andarem mais rápido e tudo, é muito grande, né? E sempre a visão do interesse público. Então a gente sempre trabalhou nesse sentido, assim, então foi um trabalho bem árduo mesmo. E falando politicamente, o candidato natural da situação, vamos falar assim, né? Do prefeito Zezão, por não poder ser novamente candidato, sempre o candidato natural foi o vice-prefeito atual. Sim, verdade. Né? Era o Chico. Então a gente trabalhou sempre com essa visão. O nosso candidato é o vice Chico. Só que foi passando o tempo, o que aconteceu? Nós temos sempre um grupo de poucas pessoas, mas um grupo de secretários, de amigos, que existe um projeto político disso lá desde a primeira eleição do Zezão, que visa esse bem comum, que não visa muitos conchavos políticos, que não visa nenhum tipo de acordão, que visa o bem público e mostrar isso para a sociedade de Santo Antônio da Platina. E tem dado certo. Baseado nisso, quando foi chegando mais próximo às eleições, seria aí 6, 7 meses atrás, o Chico, que é o nosso vice, ele tem muitos compromissos particulares, no sentido de empresa, ele é um empresário muito forte dentro de Santo Antônio da Platina, dentro do ramo de artigos religiosos. Sim, internacional inclusive, né? Internacional, né? Então, assim, bastante funcionário, bastante afazeres, né? Então, assim, a gente viu que ele estava com pouco tempo para participar diretamente da administração pública. É lógico, ele participou sempre firme junto com a gente, né? Com parceria e tudo mais, mas o negócio dele ocupava muito, necessário o tempo dele, né? A disposição das coisas dele. E ele chegou num ponto que ele nos reuniu e falou, olha pessoal, a gente sabe, eu sei que eu sou o candidato natural para as próximas eleições, só que infelizmente eu tenho que ter a responsabilidade de falar para vocês que o cargo de prefeito exige muita presença, a responsabilidade, tanto em reuniões de uma cidade do tamanho de Santo Antônio da Platina, que é espelho para uma região, né? A gente fala 22 municípios, mas hoje a gente sabe que já está de espelho para mais de 50, né? Sim. E eu não vou ter esse tempo. E eu não posso participar de uma coisa, de uma futura gestão como prefeito, sem ter esse tempo no município. Então nós precisamos decidir quem vai ser o nosso candidato, porque eu não vou ser mais. Ai. Aí... Pronto, e agora, né? Quem? Puxa vida, quem? Aí a gente se reuniu, todas as decisões, a gente, né, não é nada monocrático, o Zezão é lógico que é o capitão natural do time, né, mas ele sempre propõe as decisões em grupo, né, as conversas em grupo, que é esse grupo político, a gente chama de núcleo político, que é o pessoal mesmo que está junto, o nosso grupo é pequeno, aí 5, 6 secretários, né, então a gente se junta e começamos a discutir o assunto. Pessoal, e daí, como é que vamos fazer? Vamos lançar um candidato nosso? Não vamos lançar o candidato nosso? O que a gente tem para avaliar nisso tudo? Deus. Né? O que está
girando hoje de obra em Santo Antônio da Platina, né, que são mais de 70 milhões hoje girando em obras, né? Bastante Santo dinheiro. Antônio, muito recurso. E baseado em tudo isso que a gente trabalhou e tudo mais, e aí? Vamos parar, vamos continuar, né? E daí a gente fez uma análise geral no sentido dos outros candidatos que estavam dispostos, dos outros grupos políticos também, como que era a situação toda. E a gente, medindo tudo isso, a gente viu que, sem nenhum tipo de arrogância ou prepotência, mas a gente viu que o nosso grupo é um grupo diferente. É o nosso grupo que tem dado certo, é o nosso grupo, como eu disse, que não temos acordões, não temos muita gente envolvida, não temos muito compromisso com pessoas, Sim. né? Não temos promessas de cargo, não temos acordos que depois não tem como resolver isso. E a gente falou, não, temos que lançar. Temos que lançar porque Santo Antônio merece um grupo desses continuar trabalhando em prol da população. Aí se chegou a qual conclusão? Juntando experiência, juntando tempo de serviço público. Lógico que a gente tinha mais pessoas com a mesma parecida ou mesma capacidade, claro, mas se chegou num consenso que assim, o meu nome seria o nome mais indicado por toda essa experiência, né? Por estar do lado do Zezão, por estar administrando junto com o Zezão isso. Já conhecia, né, todo o projeto Isso. dele. Então a gente ia economizar muito tempo, né? Porque cada secretário está na sua secretaria. E uma secretaria, da agricultura é longe do prédio da prefeitura, da assistência social é longe, da indústria e comércio é longe, quer dizer, do desenvolvimento econômico é longe. O que está mais próximo, né, de tudo isso, de toda essa engrenagem? Porque querendo ou não, o sistema é centralizado todo dentro de um lugar onde se paga, se faz a licitação, se faz o contrato, né? Então, chegou-se nessa questão do meu nome. E aí saiu Alexandre Levati, Jesus. Alexandre Jesus Levati. Aí, aquela pergunta, né, tem coragem? Poxa, claro que eu tenho coragem. Tem vontade, né? Sim. Sempre tive vontade de ser Sério? prefeito da minha cidade. Mesmo? Sério. Que legal. Não tinha o plano, mas tinha a vontade. Porque já estava ali no meio, né? Já conhecia, já tinha trabalhado em tantos setores. Isso. E daí a gente, você tem coragem? Tem. Você tem vontade? Tem. A família apoia? Agora tem que esperar um pouquinho. Agora vem. Vou ter que ir em casa primeiro. Tem que fazer uma reunião, vamos lá. Aí, mas em 2 dias resolvemos, a esposa apoiou muito, está firme com a gente na campanha, me dá assim, um suporte incrível, sabe? Os filhos? Filhos também estão em Curitiba, mas de lá já não, porque a gente sempre participou. A gente nunca foi candidato, mas a gente acabou sempre de uma forma ou de outra, além de participar de gestão, participar de campanhas, né? Sim. Então, assim, o pessoal gosta, né? Meu pai também foi vereador no passado. É mesmo? Que legal. Então, assim, a gente tem bastante... A sua família é muito, vamos dizer assim, multidisciplinar. Isso. Filhos, médicos, área da saúde. Sua esposa, área educacional. O seu irmão, Ailson Levati, na área jurídica. Então, assim, você tem Tem um leque bacana aí. Você está abrangendo tudo ali, não tem? Tem um apoio de muita gente, né? Com certeza. Então, assim, a ideia é boa. A ideia é boa. Porque você tem ali um pessoal que está te dando bacana. Muito bom. E aí, como é que fica essa história? Vamos para a eleição, vamos ter o apoio de um partido, e aí o Zezão está te apoiando, e assim vai. O Zezão já era do partido PSD, né? Sim. Que é o partido do governador. Então a gente tem uma comissão municipal que fala, né? Comissão provisória. E dentro desse partido, desse diretório, vamos dizer assim, eu era o vice-presidente do PSD. E o Zezão, parece que até um negócio, né? Puxa vida, né? Não era candidato, não previa ser candidato, mas eu já era o vice-presidente do partido, né? E o prefeito o presidente. Quer dizer que você já gosta. Gostamos, a vida toda gostamos. E aí, a partir disso, bom, nós já temos o partido, né? Já temos aí o apoio do governo do estado, é normal, porque né, o prefeito é o presidente do partido, a maioria das obras de recursos estaduais foi o próprio governador que liberou, através da Secretaria de Cidades, né? Que é o Eduardo Pimentel, que hoje é candidato a prefeito de Curitiba, era o secretário na época. E, bom, agora vamos escolher vice, vamos escolher candidatos a vereadores, em qual partido, né? Prazo de filiações, você imagina a correria que foi, né? Nossa, tudo muito em cima da hora, né?
regularizar tudo, né? Isso. Eu dei uma lida, dei uma estudada sobre o seu plano de governo. E eu achei assim muito interessante, principalmente a questão da educação. O seu plano de governo na área educacional, conta um pouco aí para o seu eleitorado como funcionaria, caso fosse eleito como prefeito de Santo Antônio, a questão do projeto educacional, já que a sua esposa já está nessa área, ela já conhece, ela já com certeza deve passar muitas situações vinculadas à área educacional. De educação é um desafio muito grande também, né? Porque é uma demanda crescente e constante. Em que sentido essa demanda? Em todos que você imaginar. Hoje, legalmente, por exemplo, vagas de CMEI. Né? CMEI é a antiga creche, né? Para a dona de casa aí lembrar bem da nomenclatura. A legislação hoje, ela fala que a vaga de CMEI, a vaga da creche, é da criança. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que qualquer pai e mãe que precisar ter o seu filho na idade, tem lá o CMEI infantil, tem as fases etárias, né? Uhum. Que ele precisar deixar a sua criança na creche ou no CMEI, ele tem o direito. Ah, mas não é só para a mãe ou pai que trabalha? Não. O direito é da criança. Então é bom destacar isso. Então, porque muitas pessoas entendem que não é dessa forma, né? É lógico que seria, vamos falar assim, para a gestão pública, seria um pouco menos desafiador se fosse para mãe e pai que trabalha, né? Sim. Então você trabalha, você tem direito. Não, você fica em casa, você tem que cuidar da criança. Então, mas não é assim, né? O que isso causou, né? Isso causou uma demanda extraordinária, uma demanda assim de crianças que têm direito, né, ao CMEI, e existe uma fila, né? Existe às vezes nem tem vaga, né? A oferta não é de acordo com a demanda, infelizmente, no serviço público, porque depende de um monte de fatores, né? Depende de profissionais, depende de estrutura física mínima, né? Depende de pessoal que atende, é uma faixa etária difícil e perigosa, tem que ter um pessoal com perfil para cuidar dessas crianças. Tem que abrir teste seletivo, concurso teste também, seletivo, concurso. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, de pessoas para estágio, por exemplo. Sério? Quem é o estagiário que se encaixa, por exemplo, para ficar num CMEI? É o estagiário do magistério. Né? Ou aquele que faz curso de pedagogia. Isso, né? E isso está escasso. Isso está escasso, assim, é um desafio, ninguém mais quer se formar professor. Será que é em decorrência do salário? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Baixo estímulo, pode ser. Porque até ontem mesmo, anteontem eu estava conversando com o pessoal da área educacional e eles comentaram que desestimula muito a questão de teste seletivo, de concurso público, a questão do salário, remuneração. E isso seria um dos projetos do senhor da área educacional, de repente fazer algo que seja para melhorar o salário, principalmente da área municipal, né? Sim. Dos professores, estagiários, tem estagiário que ganha R$700, trabalhando 6 horas. São todos desafios que têm que ser superados, sim. Hoje é lógico, a gente sabe que existem os planos de carreira, né, dos professores da rede municipal, concursados. Eu acho que já está na hora de atualizar isso, de ter um estudo, né, por equipe técnica, tanto do lado do município quanto do lado das associações de platinenses e de professores, né, para chegar num termo que se junte à responsabilidade fiscal, que é o principal, porque, querendo ou não, professores, praticamente 700 dentro do quadro, né, do município. Bastante. Então, vamos dizer assim, um impacto financeiro, né? Muito grande. Porque é claro que a gente quer, que o ótimo seria se a gente pudesse valorizar muitos professores, né? Que merecem, né? São uma classe, assim, que se dedica e que forma a base do cidadão nosso platinense, né? Eu dou aula no curso de pedagogia também, além de direito, enfermagem, eu dou aula também. Você também trabalha bastante. Também. E aí, conversando com as minhas alunas, elas me disseram, assim, olha, professora, não é questão de questão pública, rede pública, a rede particular também paga pouco. Concordo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente opta pela rede pública por conta da estabilidade, mas não paga bem. Mas também não existe uma escola particular que pague bem.
Então, Exatamente. fica assim, não é questão governamental, a questão mesmo é de não valorização em todos os setores, né? Uhum. Tanto o privado quanto o público. Então, a questão do docente em si, ele está sendo desvalorizado. E talvez no plano de governo, pelo que eu li, isso está sendo analisado Estudado. como uma forma mais... Com certeza, né? uma forma mais incisiva. Seria bom, por exemplo, a gente sabe que o sistema hoje nacional, no sentido de transferência de recursos, eu acho que ele passa por muitas fases, né? E aqui na ponta, que é o município, que é o que vai lidar com o profissional, que é o que vai lidar com o cidadão, parece que ele já passou por tanto lugar que a hora que chega aqui é tão pouco, né? Não tem. Então, assim, puxa vida, se também viesse, né, um Fundeb, se viesse repasse de recursos consideráveis, né? Que só diz o seguinte, você tem que investir 25% em educação no mínimo. É pouco. Pouco. Agora, você imagina, o maior número de funcionários hoje do município é do magistério, é dos professores. Sim. Então, o impacto sobre o índice de folha. Porque isso aí, por exemplo, é um outro assunto que nós vamos ter que entrar. Quais as responsabilizações administrativas de um gestor do tamanho de Santo Antônio da Platina, que se ele pisar em falso, acontece muita coisa até que já aconteceu no passado, né? Que a gente tem as histórias dos gestores, né? Sim. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Por exemplo, se a gente pegar aí, pelo menos que eu me lembro, o prefeito que até agora está saindo sem nenhum processo, às vezes não. O prefeito que está com 7 anos de contas aprovadas, consecutivas, de forma inédita, é o Zezão. O prefeito que tem todas as certidões negativas dentro da administração pública municipal, é o Zezão. Então esse cuidado a gente quer ter também, sabe? Continuar nessa... Isso, porque é claro, se eu faço qualquer besteira, mas uma besteira, que tipo de besteira? Se eu estourei o índice da folha, por exemplo, contratei um monte de pessoas, aumentei o salário significativamente, e aí o índice vai para cima, e aí reprovação de contas, e aí penalização. Quem tem um CPF a perder? É o gestor. Entendi. Entendeu? Então é uma situação que você tem que analisar ela muito bem, com muita responsabilidade, mas sentar numa mesa com os profissionais e esclarecer tudo isso. Sim. Né? Olha, aqui dá para fazer isso, tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos, mas pretendemos fazer, vamos sentar, vamos analisar com as equipes, né? Então, o diálogo é o principal meio da gente resolver isso. E a possibilidade de trazer, de repente, uma faculdade de medicina para cá? Ou, de repente, abrir mais creche? O governo municipal, ele consegue abranger essa situação? Ele consegue intermediar uma situação dessa, trazer outros cursos, vamos lá, psicologia? Dá para trazer um ensino superior bacana, acrescentando mais o que já tem? Com relação aos cursos superiores, né, já avançamos bastante. Tem uma primeira extensão da UEMP em Santo Antônio da Platina. Ah, é? Curso público. Sério? Né? Porque, lógico, a gente tem faculdades privadas e agora chegou o curso público. Eu acho que é a semente de tudo isso, na universidade pública. Foi uma luta, né, muito grande a gente conseguir trazer essa extensão. Em que área? Fruticultura. Ah, eu já li mesmo sobre isso, verdade, realmente. Aonde? CDTI. Temos a nossa... Conhece o CDTI? Não conheço. Precisa conhecer. É mesmo? Precisa Legal. conhecer, se apaixona. Quer convidar todos aí, o pessoal aí, os internautas, o pessoal que acompanha o teu programa aí pra gente conhecer. Porque lá é nosso, é público, é lógico. Tá lá, tocar o interfoninho e gostaria de conhecer o CDTI. Então é importantíssimo, aí é maravilhoso. Perto do que era aquele prédio, o que é hoje, a pessoa se surpreende. Muita gente não sabe que tem o CDTI, não sabe. não conhece. Onde fica? Na antiga Guarda-Mirim, bem ali na pracinha da Vila Ribeiro. Ah, é ali. Ali tem um prédio, está lá Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. É o único de Londrina, Ponta Grossa, gente. Então nós temos mais essa coisa muito boa que aconteceu. Pois é. Nós pecamos muito na administração, enquanto eu era secretário também, considero isso no sentido de divulgar as coisas. Da publicidade. Da publicidade. Nós pecamos bastante, porque a cidade é muito grande. Para você ter ideia, a gente vai conversando, vai mudando de assunto, né? Mas esses dias peguei um candidato a vereador nosso, tinha uma reunião lá atrás do Eunício Eleutério. Sim. A cidade cresceu muito para todo lado. E ele mora na Aparecidinho 3. Aí saímos de lá, ele feliz da vida, que fizemos um asfalto lá, e
iluminação de LED, diminuiu a criminalidade, uma série de fatores aí que a gente conseguiu melhorar na cidade. Peguei ele e fui levar na reunião atrás do Eunício Eleutério. Você viu o olhar de espanto dele quando ele viu o parque urbano? Sério? Não conhecia. O que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é o parque urbano, faz mais de um ano que ele foi inaugurado. Que tem um Mas campinho, eu não sabia, tem um campinho, que tem a quadra de vôlei, as famílias passeiam, tem os quiosques, tem o parquinho. Exatamente. Já fiz muita caminhada ali. Pois é, e às vezes o morador do Aparecidinho 3 não sabe que não existe. Conhecia. Então acontece muito isso em Santo Antônio, né? Entendi. Então o CDTI é outra coisa. Que prédio, o que é isso? Não sabe, né? E tá lá, é nosso, puxa, pra gente usar. Mas então a possibilidade de vir outros cursos então, possível. Depois de muita luta, não é só força política, né, Gi, o curso superior. Às vezes a pessoa acha que é só força política. Eu acho que ela contribui praticamente 50%. Mas os outros 50% é análise técnica. Entendi. É simples assim. Por que saiu fruticultura em Santo Antônio da Platina? Houve uma parceria com o IDR, que é a antiga Emater, né? Lá existe técnicos e a faculdade fala assim, viu? Faz um projeto para mim, projetão, analisando qual curso nós teríamos demanda de alunos para Santo Antônio da Platina. A UEM fez isso. O IDR saiu por aí com os técnicos dele e foi vendo, olha, aqui em Japira, aqui em Jaboti, eu tenho morango. Aqui em Japira, eu tenho uva. Produtores. Verdade, goiaba. Goiaba em Carlópolis. Então, olha, agora está saindo a pitaia em Santo Antônio, pitaia em Carlópolis. Quer dizer, sério? Que legal. Abacaxi. Bastante. Bastante aqui em Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio. Abacaxi. Caramba! Então, assim, baseado nisso, leva-se um projeto e fala, olha, nós temos agricultores com abacaxi em Santo Antônio, nós temos agricultores com pitaia em Santo Antônio e em Carlópolis, por exemplo, temos goiaba em Carlópolis, temos uva em Japira e temos morango em Jaboti. E os filhos dos agricultores estão lá. E nós precisamos manter lá. Então está aqui um curso de fruticultura noturna em Santo Antônio da Platina. Porque aqui a zona rural é grande. Muito então grande. Tem demanda. Muita. E tá lá a turma completa lá com o primeiro curso de fruticultura. E, de novo, divulgação. Às vezes as pessoas não sabem. Né? Então já temos essa possibilidade. Sim. E em faculdades maiores, não é diferente disso. Claro que tem os 50% de força política, sim, mas tem a questão, peraí, onde é que vai descer o professor da universidade do Paraná que vem para dar aula? Isso aí é um outro fator, já é a hora da gente ter um pequeno aeroporto igual o Cornélio tem. Verdade. Nós já estamos passando Cornélio. E Cornélio Procópio, pelo jeito, tem menos habitantes que o nosso. Tem? Menos habitante. A gente está maior. O BGE agora saiu. Mesmo? 48 mil contra acho que 45. Santo Antônio tem um número maior de habitantes do que Cornélio. Então nós já somos o reflexo. E a gente é o polo comercial. Polo comercial, polo prestador de serviço. E com relação às empresas? Já falando de polo comercial. Já saímos da educação, né? Já a educação, vamos para as empresas. Não deu tempo de falar do CEMEI, não deu tempo de falar nada. Não, vamos falar então. Então, CEMEI. Construímos já, triplicamos o tamanho do CEMEI do Hermínio Patrial, que é na Aparecidinho 1, uma região necessária ali, muita criança. Tem muita criança, né? Criança. Verdade, tem razão. Então, recurso nosso, nem é recurso estadual. Vamos lá e triplicamos o tamanho. É uma CEMEI, coisa mais linda, vamos lá, quem puder conhecer, está para inaugurar já. CEMEI Vila Clara, que vai chamar Lúcia Pinheiro, que também Neuza. já está... Isso, está pronto. Prontinho. Neuza Pinheiro. Então tem 2. Já fizemos 2. Se pensar em início de gestão do Zezão, reformou totalmente aquele do lado da Câmara Municipal, que é o Iracema, e construiu onde era 19 de dezembro, ali onde os juízes ali tinham umas casas deles ali. Né? Ali também. Isso. Então ali também tem os CEMEIs. E escola nem se fala. Escola antiga do Colorado era enchente. Demoliu. Do lado da minha casa, sabia, né? Aí. Fez uma nova no Eunice. Sim. Nova. Sim. Uma escola nova no Monte Real. Uma escola nova na Vila Rica. Ali no Colorado, o que está saindo no lugar da escola que eu vi que tem a pista de skate? Do lado do projeto Meu Campinho.
Mais de 700 mil reais, parceria com contrapartida municipal e governo estadual. De novo, quadra, lazer, esporte. Quadra, pista de caminhada, em volta. Vamos pôr o playground, tudo ali para as famílias estar se reunindo. Que ali tem uma galera, hein? Galera. Bastante gente, ali abrange bastante gente. Então, nós vamos ter ali naquela região um parque urbano, né, que tem tudo isso, vamos ter o meu campinho e vamos ter a pista de skate. Continua então no projeto. Tudo. Continua alinhando. Por isso que a gente prega tanto continuidade. Temos muita coisa que precisa continuar, não pode parar. Sabe por que tem tudo isso? Te falei de 7 anos de conta aprovada. Sim. Te falei de certidão negativa. E a gente sabe que qualquer recurso estadual só vem para o município com certidão negativa. E só tem certidão negativa quem tem conta aprovada, quem presta conta. Isso é órgão de controle, Tribunal de Contas, Receita Federal e assim vai. Você chega com um projeto hoje do governo do estado, ele te pergunta 2 coisas. Quando você chega lá e fala assim, eu preciso asfaltar o Parque Alvorada. Eu preciso fazer o meu campinho. Eu preciso do meu campinho do lado da minha pista de skate. Sim. O governador chama o secretário senta e fala assim, primeira coisa, Santo Antônio da Platina tem certidão? Primeira coisa. Já pergunta. Tem certidão. Opa, então podemos repassar alguma coisa. Puxa Santo Antônio da Platina tem projetos? Existe uma série de projetos que os engenheiros fazem. Um projeto com planilha orçamentária, quanto fica, etc. Nossa, como é importante esse planejamento, hein? Muito importante. Por isso que passou tudo por essa secretaria que eu te falei que eu estava nela e a gente Se não aprova, não vem dinheiro. Exato. Aí, com tudo isso aí, o governador fala, por exemplo, dá um projeto Meu Campinho para ele, já tem 200 cidades aí do Paraná com certidão, com projeto. Põe Santo Antônio. Santo Antônio é a maior da região. Vem lá 700 mil para fazer o Meu Campinho. Um CEMEI, governo federal, governo estadual, tanto faz. 300 crianças. Tá, quanto fica esse CEMEI? 6 milhões de reais. Tem certidão? Tem. Coloca no sistema, é lógico, hoje é tudo sistema. Sim. Tem projetos? Tem. Tem orçamento? Tem, coloca no sistema. Aí vem a força política. Mas já passou por toda a fase técnica. Aprovada. Contas, certidões. Agora, senhor, me ajuda com Santo Antônio da Platina, governador. Me ajuda. Então, é assim que funciona. Então, se conseguir levar uma gestão honesta, administrativamente correta, dá para continuar. Dá para fazer. Porque o orçamento é limitado, gente. O orçamento, esse ano foi 170 milhões, vamos dizer assim. Ano que vem, 204. 50% volta aquela questão dos professores. 50%, professor a gente cita, não é por nada, porque é o maior número, 700. Sim, são muitos. Mas são 1.500 funcionários. É bastante. 50% é folha, para manter a folha em dia. E essa gestão ficou rigorosamente todo dia 30, mantendo o salário em dia, metade do ano 13º, final do ano 13º. Então conseguiu manter em dia tudo isso. Coisa que no passado a gente sabe que muitas vezes não aconteceu, infelizmente. Bom, e finalizando a questão da educação, aí dos CEMEIs que a gente já tem, construção dos projetos futuros de CEMEIs, nós já temos projetos aprovados, aguardando, porque nós temos documentação de certidão, projeto, nós já temos os projetos aguardando para CEMEIs com recursos federais, lógico, contrapartida municipal também. Sim. Mas, por exemplo, no SAP 2 tem um CEMEI a ser construído lá. SAP 2 é um CEMEI de em torno de 6 milhões de reais. Nós temos aí CEMEI para sair lá também próximo do João Furtado, uma escola integral para sair próximo do João Furtado. O CEMEI lá próximo do João Furtado é estadual, contrapartida municipal, e a escola integral também é estadual. Legal. Então nós temos muita coisa para acontecer e para continuar e para fazer. Na área educacional tá? Na educacional, escola, né? A escola vai chamar Dr. Joel, a escola ali que o pessoal chama Central, no antigo Centro Social. Ali tem. Ali já está terminando, né? Já estamos ali, acho que final do ano encerra, se Deus quiser, a construção. É grande ali, né? 500 alunos, 7 milhões de reais. Dinheiro nosso, nada do Estado, dinheiro nosso. Então, assim, educação, muito plano, muita coisa boa para acontecer, né? E a questão das empresas? Agora vamos para as empresas. Vamos lá. Porque aqui, Santo Antônio da Platina, polo comercial. E aí? Porque a gente percebe que muitas empresas pequenas abrem o seu negócio e por conta de não ter uma educação financeira, empreendedorismo, acaba fechando em pouco tempo.
Teria possibilidade, de repente, no plano de governo, abrir algo no sentido de aprimorar esse pessoal do empreendedorismo, dar curso? Teria algo nesse sentido no seu plano de governo? Com certeza, inclusive continuando o que já está acontecendo e aumentando, né? Porque nós notamos o seguinte, o forte de Santo Antônio da Platina, a gente está visitando a empresa toda semana agora nessa campanha política, né? Certo. A gente visita todos e a gente vai observando. Empresas com 100, 130 funcionários, empresas com 150, inclusive o nosso vice dá quase 100. Nosso candidato a vice dá quase 100 empregos. É gente, hein? Nos artigos religiosos também. Sim. Por coincidência, o atual vice ele tem o mesmo ramo. Como são várias empresas nessa faixa 100, 130, empresas com 30, comércio com 20, empresa com 10, com 4, agências bancárias com 12. Santo Antônio é polo em tudo, né? Ela tem todas as agências bancárias, ela tem todos quase as revendedoras de veículos, né? Sim. Então a região toda vem para cá. E, por incrível que pareça, em média 50 vagas abertas na agência do trabalhador por dia. Sério? 50? E por que o pessoal fala que não tem emprego? Como é que funciona isso? Pois é. O que a gente analisa é isso. Não se tem ainda uma cultura, uma educação de empreendedorismo no sentido assim, tanto do empreendedor quanto do colaborador. Certo. Né? De falar assim, eu preciso crescer, eu preciso da minha independência financeira. Tanto Eles não foram criados para isso, será? Não tem uma educação vinculada a isso? Pois é, eu acho que assim, discordo de alguns programas federais, né, que às vezes cria-se uma aparente assistencialismo, em que normalmente quando se tem esse tipo de assistencialismo, se tem uma acomodação, né? A pessoa às vezes ela está numa geração que, para mim morando no fundo da casa da minha avó tá bom, tudo bem. Né? Tá tudo bem. A minha avó tem lá o benefício, eu fico de boa, né? Então, assim, nós temos que trabalhar muito isso na base. Nós temos que trabalhar isso, você já falou tudo, hoje tem o CDTI lá, com diversos cursos profissionalizantes, parceria com o SESI, SEBRAE, SENAI, analisando toda essa demanda. Né? Hoje nós temos aí necessidade de soldadores, temos necessidade de mecânica automotiva, temos necessidade de pessoas, por exemplo, na área de costura. O nosso candidato a vice fala, olha, eu tenho minha empresa lá que faz os bordados religiosos e tudo, que ele tem a parte de malharia também, que ele faz isso. Ele fala, tô com 2, 3 máquinas paradas aqui que eu podia ter gente trabalhando. Não tem gente para trabalhar. Difícil. Não tá achando. Caramba. E nós temos oficinas de costura também. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Um estudo bacana dessa demanda toda, tentar estimular essa rapaziada, essa meninada, estimular as pessoas a irem. Trabalhar. Os cursos de empreendedorismo também. O município hoje conta com um parque industrial, que durante essa gestão focou no sentido de regularização de terrenos, né, que são os desmembramentos, são o levantamento topográfico, tudo que precisa, levantamento geológico, tudo mais da região, e dentro disso fazer as matrículas individuais dos terrenos, mais de 30 terrenos lá, à disposição para quem quer empreender. Meu Deus, então quer dizer, tá faltando gente para trabalhar nesses setores. Faltando. Ainda tem desafio dentro do parque industrial. Qual? Falta ainda a pavimentação. Sim. Falta a rede de esgoto. Né? A rede de água já está bem próxima, mas falta a rede de esgoto. Iluminação pública já temos terrenos divididos. Uma coisa interessante, por exemplo, só para você ter uma noção, o prédio do atual frigorífico. O prédio que a gente fala é a estrutura física. O frigorífico hoje emprega 130 funcionários de Santo Antônio da Platina, no ramo de abate de bovinos. O proprietário do frigorífico, ele falou o seguinte, olha, o Serviço de Inspeção Federal ele me exige aumentar, fazer parede, como é que eu faço isso se isso é do município, não é nosso? Então ele falou, viu, o município não teria interesse de eu manter esses 130 e nós fazermos uma permuta. Opa, que tipo de permuta? Eu construo, vamos avaliar quanto vale essa estrutura física antiga aqui? Vamos, avaliou. Quanto custa esse pedaço de chão aqui que está essa estrutura antiga? Avaliou. Os engenheiros, 3 engenheiros, uma comissão, avaliou tudo certinho. Agora você avalia para mim quanto custa para fazer um barracão de 300 metros quadrados. Custa tanto. Então,
o prédio, o valor do prédio, daria para ele fazer 6 barracões de 300 metros. Caramba! Com isso, o que nós fizemos? Nós conseguimos fazer a permuta, o proprietário vai lá e constrói 6 barracões de 300, tudo isso aprovado pela Câmara Municipal, dentro da legalidade. 6 barracões de 300 metros, ele fica com aquilo podendo ampliar, contratar mais gente com a estrutura do frigorífico dele, que daí se transforma dele, e ele entrega para o município 6 barracões lá no Parque Industrial de 300 metros quadrados, para aquele empreendedor que fala, não, eu quero empregar 20 pessoas, eu quero pôr o meu negócio aqui. Ele vai lá e coloca o seu negócio, emprega 20 pessoas, passa por uma comissão de análise da indústria do comércio, e vai acompanhando, ver se ele contrata realmente, ver se ele... E ele usa um bem com concessão de uso. Por 10 anos, por 15 anos, daí de acordo com a análise da comissão. Interessante. Então, o município está e tem que estimular ainda mais esse empreendedorismo. E é possível trazer pessoas, empresas de fora, ou a ideia é dar maior ênfase a Santo Antônio, pessoal daqui? Preferência Santo Antônio. Né? Santo Antônio está explodindo em crescimento, nós temos que dar preferência para Santo Antônio. Porque tem um pessoal qualificado aqui, né? É claro, e é lógico, se vem um empresário de fora e vai contratar 20 pessoas de Santo Antônio, tá ótimo também, tá tudo certo. Sim. Né? Mas nós queremos dar emprego para Santo Antônio. Certo. E temos condições disso. Eu acho assim, na prática, é uma utopia eu querer, por exemplo, lutar muito com uma empresa, por exemplo, de 2 mil funcionários. Daí vai ter que vir gente de fora. E aí, se eu tenho 50 vagas por dia na agência trabalhador, eu tenho 6 barracões lá para o pessoal empreender, será que é o caminho? Será que uma dificuldade financeira, por exemplo, de uma empresa com 2 mil funcionários, ela não vai dar um problema social muito maior do que uma dificuldade de uma empresa de 20? Sim. Então a gente tem que analisar tanto fator com o pé no chão, sabe? E hoje você pega, por exemplo, Santo Antônio, só as empresas do ramo de extintores, hoje em Santo Antônio, para você ter uma ideia, dá 500 empregos. Nossa, é bastante. Então nós estamos muito bem servidos de emprego. Entendeu? E são pessoas daqui, né? Então assim, eu acho que nós não podemos viver numa utopia política, às vezes, de falar, não, vamos trazer empresas para dar emprego. É bonito o discurso, mas a prática de quem trabalha igual nós, trabalhando na gestão com o dia a dia, totalmente diferente. Entendi. Totalmente. Nós temos que educar o pessoal para querer emprego. Entendo. Mais do que oferecer vaga. Vaga nós temos que educar para querer. Certo. Alexandre, agora a questão que todo mundo pergunta, e como que vai ficar a questão da saúde pública? Hospitais, UBSs, como que vai funcionar pronto-socorro? Porque assim, não é só Santo Antônio, é toda a região, o Brasil inteiro, o problema é a saúde. Saúde é como você mesmo disse, é um problema nacional, né? A demanda é sempre maior do que a oferta. Isso por quê? Porque o recurso também vem lá do topo, que é o recurso federal, e acaba minguando, vamos dizer assim, nos municípios. Mas para você ter uma ideia do quanto que em Santo Antônio da Platina é investido hoje em saúde, é regido que 15% desse orçamento que eu falei todo, de Santo Antônio da Platina, obrigatoriamente tem que ser investido em saúde. Senão tem conta reprovada. Ponto. Essa gestão tem investido 27. Talvez chegue a 30, quase que o dobro agora nesse ano. O que eu acho que acontece? Você tem ideia também de como a gente avançou, só que cada avanço que você tem mais desafio. Porque uma coisa leva a outra. Vamos imaginar o seguinte, gestão Zezão, 2017, primeiro mandato, 6 médicos em unidades básicas, nós temos 8 unidades básicas de saúde no município. E temos 10 equipes de saúde da família, e uma rural. Nas 8 unidades básicas de saúde, tinha-se 6 médicos, quando ele assumiu. Hoje tem 20 médicos. Quer dizer, triplicou mais que o triplo. Nós tínhamos 14 mil consultas ano. Nós fechamos ano passado com 70 mil consultas ano. Ô louco! Quase 7 vezes mais. O que isso acarretou? Demanda. Cada consulta é um pedido de exame, quase sempre assim, né? Sim. Eu vou no médico, uma receita e um pedido de exame. Uma receita e um pedido de exame. Então você imagina a demanda nesse sentido aí, dentro da saúde.
de consulta, aliás, de tomografia, de ultrassom, de exame laboratorial, de raio-x, de encaminhamentos para especialidades. Ah, eu estou com dor de estômago, doutor. Vai fazer uma endoscopia. Foi para uma especialidade. Ah, eu estou com febre. Tá, hemograma. Vai para o laboratório municipal. Então você imagina quanto que isso gerou de demanda. É lógico que vamos ter reclamação, por exemplo, de às vezes demora de agendamento. Acontece. Certo. Desafio. Pronto-socorro. A vida toda um médico. Pronto-socorro chovia dentro. Fizemos uma reforma com recurso estadual lá, na época da pandemia. Se nós não tivéssemos feito aquela reforma e ampliação do pronto-socorro, infelizmente nós teríamos muito mais vidas ceifadas naquela pandemia. Por que eu falo isso? Porque não tinha vaga em UTIs. A gente lembra muito bem o drama que era isso. Era verdade. Nós compramos respiradores na época, correndo, Secretaria de Saúde, colocou-se nas dependências do pronto-socorro e aquilo virou um mini hospital. Tinha, se não me engano, 8 pessoas entubadas e mais 10 a 12 aí, respiradores lá, um pouco mais leve aí, para aguentar a vaga chegar na UTI para poder ir. Então imagina se não tivesse esse tipo de ação na estrutura do pronto-socorro. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos investindo 27%. Nós quadriplicamos o número de consultas em 2 mandatos. Colocamos 2 médicos no pronto-socorro, então em torno de 120 procedimentos por dia dentro de um pronto-socorro. Então são 2. São 2, né, nas unidades básicas e 2 médicos no pronto-socorro. Aonde que está tendo falha, eu acho, bastante? Falha de pessoas. Falha no sentido assim, eu estou na recepção, eu estou olhando o celular e eu não atendo a pessoa, por exemplo, com uma cólica de rim, com dor. Né? A pessoa precisa do acolhimento, precisa de uma palavra amiga, precisa que leve ela para um lugar mais próximo do médico para tirar a dor dela. A gente está falando um exemplo, mas assim, todos os exemplos, olha, né, uma conversa, fala, ó, daqui a pouco vai estar chamando, quer uma água, precisa de alguma coisa, vamos fazer a triagem, vamos aferir uma pressão, a pessoa se sentir mais acolhida, né, atender com mais qualidade, porque nós estamos fazendo um bolo enorme, né, que é mais consulta, mais procedimento, mais médico, e às vezes na recepção estão ocorrendo falhas. Então, eu conversei numa reunião, no final dessa semana, agora no domingo, fiz uma reunião online, e uma das pessoas que conversou comigo, ela até perguntou, ela falou assim, vai entrevistar os candidatos, você poderia fazer uma pergunta para todos? Eu posso. Ela disse que o pai dela estava internado e aí tem aquelas trocas de turno de técnicos de enfermagem, de enfermeiros e tudo mais. E teria que fazer um curativo na parte da manhã e na parte da tarde. Só que daí fez de manhã e na parte da tarde, por exemplo, que era 7 da noite, começou a dar um probleminha lá, 5 da tarde, e aí a troca de turno, não sei qual era o horário, e ela falou, não, tem que esperar o próximo enfermeiro a troca de turno. Ela falou, eu tive que fazer o curativo no meu pai, e eu não sei fazer. Então, será, né? Isso é possível, né? Pessoal qualificado, essa questão, eu dou aula pro pessoal de enfermagem também, eu falo, gente, a gente tem que valorizar vocês, porque vocês são pessoas que estarão ali com os pacientes, tem contato, conversa, às vezes uma conversa amiga, aspecto psicológico, isso reflete muito na cura, na prevenção e tudo mais. Então, de repente, isso que o senhor falou é interessante, por quê? Porque às vezes a questão do funcionário, do atendimento ali na hora, sabe? Ter aquela questão de, puxa vida, vamos dar um apoio aqui, vamos, sabe, conversar, vamos fazer um curativo. Então é isso que está faltando de repente, né? Concordo, eu acho que é isso. Porque se fosse a falta do curativo, está faltando esparadrapo. Não era isso. É a gestão. Não. Mas não é isso, é pessoas. Sim. Né? Então, assim, qual a solução? Eu acho que não é difícil. A solução é encontrar pessoas com perfil para a profissão. Para a profissão. Isso mesmo. Isso é o perfil. Às vezes um colaborador de um CMEI, ele não tem perfil para a saúde. Um da saúde não tem perfil do CMEI. Yes. E às vezes está no CMEI um que tem perfil para a saúde. Atendente, é lógico, não desvio de função, né? Sim. Mas um atendente que às vezes está num CMEI, atendimento ao público, ele tem mais perfil no pronto-socorro do que no CMEI.
E às vezes um atendente que está no pronto-socorro, ele tem menos perfil para pronto-socorro e mais para o CMEI. A gente pretende isso, sabe, para o futuro. Fazer uma pinça. Vamos procurar dentro dessa gama que a gente comentou, por exemplo, de funcionários, pinçar o pessoal que tem e esse pessoal daí sim fazer os cursos necessários de aperfeiçoamento dentro da área. Tem gente que ama a profissão, né? Então, daí isso aí se transforma. Não adianta você trabalhar naquilo que você não gosta. Não adianta. Bem então, isso assim, mesmo. são gestão de pessoas. Eu acho que isso aí é um desafio que a gente vai superar, sabe? Porque é aquilo que eu falei, investimento tem, profissionais tem a questão, todos os insumos que tem. A gente precisa falar um pouquinho de falta de medicamento. Vamos. As farmácias, né? São municipais, como que funciona? Eu posso até comentar algumas coisas assim, na área jurídica. Né? Existem muitas pessoas que entram com ação através do Ministério Público por conta de medicamentos. E às vezes a gente vai até a prefeitura intimar o prefeito para que daqui 48 horas forneça aquele medicamento. E às vezes não existe. Então fala um pouquinho sobre essa questão do medicamento aí, porque pode ser que não tenha. Medicamentos. Desafio muito grande também. O município tem investido muito. Investido em torno de R$900 mil aí de compra de medicamentos. E como que funciona a compra de medicamentos? Às vezes a pessoa, por falta de informação, ela acha assim, vem recurso próprio para comprar medicamento. Não é assim. O medicamento acaba saindo do livre, desse investimento dos 27% da saúde que a gente comentou. Existe um consórcio estadual que faz uma licitação estadual para comprar medicamento com valor mais acessível. E dentro desse consórcio o município participa com valores. Se não me engano, 400 mil o município compra medicamento desse consórcio, que são aqueles que estão na tabela RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, são os medicamentos mais utilizados dentro da atenção básica. Sim. Dentro disso, o município faz os pedidos através do consórcio. Certo. O que não tem no consórcio, o município tem a opção, e ele faz isso, de fazer uma licitação à parte. Do que tem mais procura, às vezes não está na RENAME, existe também a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, que isso é uma comissão técnica que faz, é uma questão técnica. Mas, por exemplo, ele fala, não, eu já coloquei 400 mil no consórcio, agora o que não tem no consórcio, 300 mil, vou colocar agora, ou 400 mil, nossa previsão para ano que vem, se Deus quiser, 1 milhão. E a gente coloca ali, a gente pede, faz uma relação do que não tem no consórcio, e a gente abre uma licitação para comprar. Entendi. E a licitação, ela é baseada em diversos cálculos de Anvisa, de tudo mais, para dar um valor, inclusive, geralmente por comprimido, quando é comprimido e tal. Aí vem as empresas do Brasil inteiro participar. E elas participam, uma empresa X ganha um lote, uma empresa Y ganha outro lote, outra empresa ganha outro lote. Aí nós temos uma licitação de empresas que ganham lotes diferenciados de medicamentos, e nós temos a licitação do consórcio, que a gente compra do consórcio. Entendo. Aí faz o pedido do consórcio e faz o pedido da empresa. Aí vem um pouco, falta um pouco, não entrega. Aí o outro não entrega um tanto. Na última, pra você ter uma ideia, na última licitação de 200 itens, 70 itens deram deserto. Não vieram? Não vieram. Então assim, mas é porque está muito barato? É a tabela legal que se faz para se ter isso, né, que todos os municípios deveriam fazer. Sim. Mas por que acontece isso? Aí eu vou te falar o seguinte, vem ofícios, nós temos os ofícios todos, por exemplo, do Consórcio Paraná Saúde. Fala, olha, está faltando matéria-prima para tal princípio ativo, assim, assim, porque ele vem da China e devido, por exemplo, à guerra da Ucrânia, está afetando diretamente, entre Rússia e China, está afetando diretamente essa produção da matéria-prima, que é em tal lugar que se tem lá o sal e tudo mais para fazer o princípio ativo, então está em falta. Tem essas questões. Tem isso. Tem a questão também, que a gente fala muito, de mercado, ou seja, uma empresa vem, participa de uma licitação, ganha aquele produto, e daí decide não entregar, ou não vem para participar, porque ela tem pouca oferta, por esse problema de matéria-prima, e daí ela acha mais vantagem ela vender para quem?
para as farmácias particulares. Sim. E não entregar num preço mais acessível para as municipais. Exatamente. Então, assim, se você perguntar para mim, viu, mas é só Santo Antônio da Platina que tem falta de medicamentos? Não. É a nível nacional, vocês podem ter certeza disso. Eu vejo que é nacional Porque mesmo. não tem jeito, não adianta, se não chega o medicamento, e o município ele é burocrático, senão ele não tem as contas aprovadas. Sim. O que é burocracia? Fazer outra licitação. Só pode comprar sem licitação depois de dar 3 desertas. Então existe toda uma legislação que é difícil explicar para a população porque está faltando um medicamento. É porque a população quer o remédio, ela vai lá, ela quer. E às vezes pior, ela acha na rede particular, né, na farmácia que não é pública. Ela fala, como é que aqui tem e lá está faltando? É difícil entender isso, complicado. né? Mas o que acontece é isso, farmácia municipal. Tínhamos um desafio grande, não encontrava farmacêutico suficiente para, por exemplo, permanecer na hora do almoço aberta. Então, transtorno, todo mundo às vezes tem a hora do almoço, estava fechando. A partir de segunda-feira vai ser resolvido. É mesmo? Vai, conseguimos contratar um farmacêutico a mais, vai ser colocado. Eu falo conseguimos, gente, eu não estou mais na gestão. Faz 4 meses aí. É que participou, né? 4 meses antes a gente tem que se afastar por questão da eleição. Mas eu estou vendo tudo que está acontecendo porque está no Diário Oficial, então a gente acompanha. Então dentro disso vai estar acontecendo de novo essa abertura na hora do almoço. Eu acho que esse fator, a gente não precisa nem falar que vai ser para a próxima gestão, acho que na atual já vai ser resolvido. Já está resolvido, então. E a segurança pública? Tem alguma questão da guarda municipal aí? Tem, sim. Tem? Tem. Bom, primeiramente, segurança pública envolve tanta coisa, né? Estado. E principal, a obrigação é do Estado, a gente sabe disso. O principal, por exemplo, a gente trabalhou muito. Nós tínhamos 24 bairros sem asfalto, sem nenhuma infraestrutura, nenhuma, gente. 24 bairros. Tínhamos, por exemplo, vou citar o exemplo de um bairro, Zé Afonso, lá atrás do CDTI, lá no pé do morro. 40 anos sem asfalto, por que nunca ninguém fez? Vamos fazer essa reflexão. Daí lembra das contas que eu comentei, aprovadas e tudo mais, certidões. É um fato que o orçamento ele é comprometido, como eu já falei também. Saúde, educação, folha. Né? Aparecidinho 3 tinha um índice de criminalidade grande. Lâmpadas de sódio, fracas. Lá embaixo, acho que trator na época não entrava. Imagina uma viatura de polícia. Né? Índice de criminalidade alto. O que nós fizemos? Infraestrutura. Na época ficou acho que 6 milhões. Asfalto, calçada, galeria pluvial, lâmpada de LED. Primeiro bairro a ser colocado lâmpada de LED no município. Foi lá. Lá. E nós temos 70% de lâmpada de LED hoje em todo o município. Vou ter que colocar 30% só ano que vem, se Deus quiser, 30%. E câmeras? Câmeras. Licitação. Já colocamos várias, né, ali no centro da cidade, todos os CMEs, todas as escolas municipais. Está faltando em via pública ainda? Tá. Teve uma licitação, vi pelo Diário Oficial, se não me engano, quase 3 milhões de câmeras em monitoramento. Colocamos câmeras, na época que eu estava no planejamento, em rodovias, câmeras inteligentes, tanto na BR-153, quanto na PR ali, Alice Dia dos Reis, que vai para Barra de Jacaré, quanto em outra ali que vai, se não me engano, para Ribeirão do Piau. Bom, então investimento em câmera, investimento em infraestrutura. Sim. Hoje, por exemplo, estamos tendo iluminação e estamos tendo problemas de aumento de criminalidade aonde? O João Furtado. 25 anos João Furtado sem esgoto. Gestão está fazendo esgoto agora, lá. Quase 1 milhão aí, Sanepar dando o material e nós licitamos a mão de obra. Gestão, quando eu ainda estava lá. Primeiro esgoto, depois temos que fazer o asfalto. Enquanto não tem asfalto, problema de criminalidade. Planos para o futuro. É lógico o aumento de câmeras. E uma análise. Mas por que não fez nessa gestão a guarda municipal? Lógico, estava no projeto, todo mundo quer uma guarda municipal. Todo mundo, isso aí, quem falar que não quer uma guarda municipal, está pecando. Sim, todo mundo colabora quer. Muito, hein? Existem decisões a serem tomadas em conjunto. Sim. Né? Conselho de Segurança Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, todos os órgãos envolvidos aí com a segurança pública precisam estar junto num diálogo firme. Se eu estou falando com um orçamento, aí as dificuldades agora, os desafios do porquê não fizeram até agora e tudo mais. Se eu estou falando que nós temos um orçamento apertado no sentido dos compromissos que tem que ser cumprido,
saúde, educação, folha de pagamento e investimento e obras, né? Eu tenho que analisar, uma guarda municipal custa quanto? Opa, pé no chão. Segunda análise, ela é armada ou não armada? Uhum. Nós temos um município que ainda não atingiu 50 mil habitantes. Sim. Terceiro, o município suporta um concurso público com índice de folha e tudo mais para uma guarda municipal que tem que ser 24 horas, com rodízios entre equipes e tudo mais, contraturnos, domingo, sábado. São bastante guardas. Terceiro, se for armada ou não armada. Equipamento. Arma, treinamento, para não ter coisa absurda acontecendo. Sim. Coletes, fardas, tem que analisar. Terceiro, quais os profissionais que vão estar dispostos a uma guarda? Vamos pensar, será que é o profissional que de repente não deu certo na polícia militar por algum motivo? Não passou no concurso? Ou teve algum problema mais grave, né? Porque temos avaliação psicológica para todo mundo, para saber quem a gente está pondo na rua. Porque é o município que vai ter que lidar com isso. Temos condições de indenizações no caso de acontecer algum imprevisto, né? A gente sabe, a gente vê notícia todo dia, acontece. Então tem que ver lá na frente, né? Temos condições de equipar com veículos para guarda? Opa, é uma análise. Vamos fazer a segunda? Se a gente andar em Curitiba, por exemplo, a gente vê isso com bastante frequência. Existem aqueles totens, né? Com câmeras monitoradas 24 horas nas praças, né? Em alguns locais ponto crítico. Tanto que é referência, né? Será que não é mais barato? Né? Será que não é mais eficiente? Uma parceria com a Polícia Militar no sentido do monitoramento conjunto? Então, são análises que tem que ser feitas não pelo prefeito. O prefeito tem que coordenar tudo isso, agrupar quem entende do assunto e fazer. Mas o prefeito ele tem a obrigação de falar, meu orçamento é esse. Então, ainda voltando um pouquinho na questão da saúde, um dos nossos maiores projetos futuros aí, é um novo centro de saúde integrado. Porque assim, houve um efeito colateral natural, porém que incomoda bastante a gente, que é assim, quando houve a construção da escola, extremamente necessária ali, extremamente necessário, o antigo centro social estava totalmente condenado, tinha que ser demolido. A construção dessa escola trouxe um benefício enorme, vai trazer a partir do ano que vem um benefício enorme para a educação. Qual que é o efeito colateral dela? Puxa, o administrativo da saúde foi para um lugar, a farmácia foi para um lugar, o laboratório está em outro lugar, a clínica de odontologia está em outro lugar, a clínica de fisioterapia está em outro lugar. Então incomoda a população e com razão. A pessoa pega a sua receita, ela tem que andar. Descentralizou então, né? Descentralizou. E nós pretendemos voltar a ter o nosso centro social moderno, vamos dizer assim, que é o nosso novo centro de saúde central. E já está tudo encaminhado, né? Essa gestão do Zezão já pediu para o Estado, porque o prédio é do Estado, aquele atrás do Rio Branco, o antigo prédio do Edite. Ali! Ele está condenado, está sendo depredado, né? Está uma judiação. E o terreno é do Estado. Nós temos o tiro de guerra, que o terreno é nosso do lado. Mas ali no Edite o terreno é do Estado. Está demolindo ali o Edite. Está caindo. Caindo tudo. Então nós precisamos daquele terreno ser doado para nós. E o Estado vai doar, já sinalizou. E nós vamos fazer um novo centro de saúde. Ali. Central. Central. Com estacionamento, ali não tem zona azul, tranquilo. É grande ali. Grande, grande. Então nós queremos fazer um administrativo de novo ali, um agendamento de consulta ali, uma fisioterapia ali, odontologia ali, o atendimento médico ali. Com isso a gente consegue de novo que a pessoa entre para um portão e saia pelo outro com o seu problema resolvido. E a CAPES fica ali do lado, praticamente, porque podemos colocar o CAPES. Temos projetos para o CAPES infantil, também município. O município tem uma demanda enorme de problemas, né? Para as crianças hoje. Temos que aumentar, daí já é um pouco da área da educação, aumentar os atendimentos do CAI com mais equipes multiprofissionais. Temos um desafio hoje aí da questão do transtorno do espectro autista, que é o TEA. Então, uma fila de crianças surgindo com isso, a gente tem que enfrentar tudo isso. Então, nós temos muito desafio, muito desafio. Então, um dos planos dessa situação aí da saúde é ali, então, no Colégio Edite, ali. Centralizar tudo ali. Centralizamos tudo ali. Inclusive, eu conversando hoje com o prefeito Zezão, ele falou para mim que já colocou no orçamento do ano que vem
os recursos, tipo, já comprometeu o recurso para fazer isso, recurso nosso, para fazer esse centro de saúde, porque a prefeitura vai muito bem financeiramente. Muito bem, muito bem. Ela hoje está tranquila com relação ao financiamento, com relação a pagamento de empreiteira, tudo, tá tudo certo. E ali é um lugar bacana, só raciocinando ali. O Edite ali é um lugar bacana porque é centralizado. Se você sobe a rua Deputado José Afonso, tem a CAPES. Sim. E se você vai em direção à avenida um pouquinho, você tem a farmacinha. Sim, sim. Só que nós vamos colocar tudo lá dentro. Vai tudo ali. Tudo lá dentro. Não vai ter mais que sair de lá de dentro. Entendi. Entendeu? Igual era o centro social. Atendia o médico ali e ia na farmácia ali mesmo. Atendia o médico ali, pedia uma especialidade e ia agendar ali mesmo. Já estava ali. Ficava tudo ali em torno. Tem pessoa às vezes atendendo mal. Meu secretário vai estar lá. Entendi. Ele já desce a escada administrativa e vai lá ver o que está acontecendo. Então vai estar tudo estruturado. Tudo junto. Equipe toda ali dentro. Junto. Se Deus quiser. É lógico, vai continuar as unidades básicas, né? Sim. Mas ali vai ser o central. Ali nós vamos ter uma equipe só da família funcionando, vamos ter toda essa questão. Porque nós hoje, querendo ou não, nós estamos em prédios alugados. Sim. Descentralizados. Isso exatamente. É ruim. Particular, né? Particular. Então, vamos pedir o SAMU avançado. Né, que o Santo Antônio merece. Como é que tem SAMU avançado, UTI imóvel, em Baiti e em Jacarezinho, em Santo Antônio não tem? Não existe. Nós vamos lá, vamos à reunião da MUNORB e vamos resolver o problema. Vamos trazer o SAMU avançado. Legal. A gente tem o básico e tem o avançado. O avançado é o paciente grave que precisa ser transferido. O básico é o que está fazendo hoje. Muito bem. Alexandre, teria mais algum plano, alguma proposta, algum projeto que o senhor gostaria de falar para a gente? Vou deixar aberto aí. Você começou falando você. Senhor, mas tudo bem. Mas Não, eu queria assim deixar bem claro o seguinte. Como eu nunca fui candidato, eu não me considero um político de carteirinha, né? Eu não fiquei fazendo campanha pelas ruas, eu fiquei fazendo asfalto. Fiquei fazendo creche, fiquei fazendo unidade básica de saúde, fiquei fazendo escola. Isso fiquei fazendo no modo pejorativo, no sentido de coordenar esses projetos, de ir para Curitiba buscar recursos junto com o prefeito e administrar a maior cidade do Norte Pioneiro. Sim. Com isso, o que eu tenho para oferecer para a população? Honestidade, que eu estou seguindo o exemplo do Zezão, sem nenhum processo, um CPF a zelar. Muito trabalho, porque você já viu a minha história no começo, que eu trabalho desde os 10 anos de idade. Não paro, já fiz muita coisa, muito trabalho, muita diversidade de ramo de atividade. E honestidade e competência. Eu acho que eu sou, modéstia à parte, sem nenhum tipo de arrogância, mais a questão mesmo de humildade, de pedir esse voto para a população, porque eu sou o mais preparado, eu tenho certeza disso. E a população vai poder analisar isso, né, dentro de todas as entrevistas que vão acontecer, que você, de uma maneira bastante bacana, vai soltar todas no mesmo dia, no mesmo horário, no momento, né? Então, e a edição que tem que acertar tudo isso. E então a população vai poder analisar, e é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que a população analise. A prefeitura é uma empresa. Pô, se eu tenho funcionário dentro de uma empresa minha, o que eu analiso? Primeira coisa, o currículo de cada um, ver o que cada um fez, o que cada um produziu, né? Qual a experiência, e dentro disso eu vou analisar quem eu vou entregar a chave do maior município do Norte Pioneiro. Que é muita responsabilidade. A região toda está de olho na eleição de Santo Antônio. Então nós temos que agir com um voto consciente, com um voto de responsabilidade. Então, para finalizar, a gente tem a dizer que a gente trabalhou o tempo todo, né, dentro da prefeitura, esses anos todos aí. Não tivemos, como a gente não esperava ser candidato, nós não tivemos tempo de fazer campanha por anos, de ficar, né, distribuindo abraços, nem nada nesse sentido. A gente ficou trabalhando muito, trabalhando duro, né, a gente trabalha desde os 10 anos de idade, como você viu no início aí. E baseado tudo nesse trabalho, a gente ficou fazendo asfalto lá do lado da sala do Zezão, ficamos fazendo CMEIs, ficamos fazendo UBS, que é as unidades básicas de saúde, fazendo escola, dando dignidade para as pessoas poderem sair das suas casas sem pisar no barro, né, fazendo esgoto para onde não tinha. E nesse sentido a gente é bem tranquilo para pedir o voto de confiança da população, né? Nosso número é o 55 e a gente tem a oferecer isso, muito trabalho, honestidade, pretendemos sair como o Zezão está saindo, de cabeça erguida, sem nenhum processo, com as contas aprovadas, né? Com sentimento de dever cumprido
e oferecer isso para a população, oferecer responsabilidade, né? Lógico que sempre progresso, mas com o pé no chão, não endividando o município, não ficando com conta reprovada. E dentro desse plano a gente oferece o trabalho, a responsabilidade fiscal e a competência. Tenho certeza que eu estou preparado, né, nessa diversidade toda que a gente passou esses anos todos, nas mais diferentes áreas da administração pública, nos deu base e nos credenciou para administrar a maior cidade do Norte Pioneiro. E a população tem que votar desse jeito, no 55, com consciência, saber que essa chave que ela vai entregar da porta da maior empresa, depois da EASAC, lógico, do município, que mais emprega, né, que tem que ter o salário em dia, que mais produz aí, porque a prefeitura é assim, ela muitas vezes ela não ajuda muito, mas ela pode piorar muito, ela pode prejudicar. Então, assim, a gente pretende ajudar cada vez mais e tocar esse município, fazer ele continuar dentro do trilho e crescer cada vez mais. Já somos maior que o Cornélio, maior que o Norte Pioneiro todo e mais o Norte Novo, né? Então, nossa cidade é vitrine, a eleição está de olho, todo mundo está de olho na eleição de Santo Antônio, e nós vamos ter, se Deus quiser, um prefeito capaz e capacitado para tocar tudo isso. Tá certo. Alexandre Levati, muito obrigada pela sua participação, com certeza deixou bem esclarecido todos os seus planos de governo aqui no Pod de Ponto Oficial, inclusive todos os eleitores, né, estão aí prontos para assistir a todas as entrevistas. Muito obrigada, que Deus abençoe, tá? Sucesso! Obrigado pela oportunidade. E hoje terminamos mais um podcast Pod de Ponto Oficial. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, lá no YouTube, e acione o sininho e dê muito like. Beijo, gente, até mais!